Terçou, boa tarde. Vamos ver se a internet agora ajuda. Vamos ver se a internet agora nos ajuda. Olá, Dilza, bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre como organizar a nossa rotina, o nosso tempo, para ter mais tempo para estudar. Uma das coisas que vocês mais me falam, né, reclamando com relação a como organizar em meio a ter tanta coisa para fazer ao mesmo tempo. Como ter tempo para estudar mesmo trabalhando, estudando, cuidando das crianças. Olá, Gabi. Ai, que saudade. Saudade de almoçar contigo. Fernanda. Bem-vinda. Solange. Pedir para vocês colocarem aí. Saudade também. Vamos almoçar qualquer dia desses, sem ser na live. Vamos pedir para vocês colocarem aí nos comentários a maior dificuldade de vocês com relação à organização da rotina. O que toma mais tempo de vocês? O que vocês acham? Olá, Silvia. Olá, Nani. Seja bem-vinda, mamãe concurseira. Vi que você é seguidora nova. Olá, Silvia. Olá, Maria. Então, gente, vamos começar nossa live. Pedir para vocês colocarem aqui no comentário qual é a maior dificuldade de vocês com relação à rotina. O que toma mais tempo de vocês, pra gente ir tentando discutir formas de tentar organizar melhor. E aí eu vou começar contando a minha história. Uma das minhas maiores dores com relação à organização era pela manhã. Pela manhã era o momento que eu achava que eu ficava me sentindo mais incapaz. Eu achava que eu não estava dando conta. Eu já saía estressada, cansada para trabalhar, porque de manhã era uma correria tão louca de ter que dar conta de arrumar tudo ao mesmo tempo, que eu, quando ia trabalhar, quando eu chegava no trabalho, eu já estava exausta, porque eu chegava às vezes a estar suada no meio do caminho, porque a correria foi tão intensa que eu ficava, meu Deus, não é possível que viver seja isso. Seja essa correria louca, seja esse estresse todo dia. Porque era tentando colocar roupa na criança, a criança tirando roupa, tentando colocar a minha roupa, não gostei da minha roupa, trocando a minha roupa e tentando juntar as coisas para criança ir para creche, juntar as minhas coisas para levar para o trabalho. Era muita loucura. E aí, não é possível que a vida tenha que ser isso. A vida pode ser mais leve do que isso. E aí eu fui pensando em algumas formas de tentar organizar. Fui também lendo alguns estudos com relação a isso. E percebi que, a gente estressado já é a lógica, né, gente? A gente estressado, a gente não raciocina bem. Se a gente for seguir a lógica, por exemplo, que quando a gente está numa discussão, a gente fala coisas que não falaria, né? A gente toma atitudes que não tomaria num momento mais calmo. Então, cortisol, adrenalina, eles não fazem bem para a gente conseguir raciocinar. Consequentemente, a gente acaba ficando mais desorganizado, mais desordenado durante esse período. Então, a maior dica com relação à organização de rotina é tentar diminuir o seu nível de estresse e de cortisol. E como é que a gente vai fazer isso? Através de traçar as suas tarefas de formas mais simples, ou seja, se eu tenho uma grande tarefa, eu vou tentar dividir essa tarefa em pequenas partes e eu vou dar conta de pequenas partes. Primeiro porque, com a sensação de que eu tô
fazendo uma coisa de cada vez. O meu cérebro consegue focar em uma coisa de cada vez e eu dou conta de começar e terminar uma tarefa de cada vez, tá? Então, nada disso de achar que a gente é multitarefa. Sim, a gente faz muita coisa, mas a gente faz uma coisa de cada vez. Senão a gente começa tudo e não termina nada, tá? E digo isso por experiência própria, por ser uma pessoa extremamente acelerada. E quem for mais acelerado assim como eu, acaba percebendo que você começa a fazer muitas coisas e não termina nada. Então a primeira dica é pensar nas suas tarefas que você tem que organizar ao longo do dia. Pensar em tudo que você tem que fazer ao longo do dia. E aí você tenta dividir isso em pequenas tarefas. E você passa a dar conta de pequenas tarefas e não ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Nós somos seres humanos, não somos super-heroínas, a gente não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. A gente dá conta de fazer pequenas tarefas, uma de cada vez, tá? Deixa eu ver... Silvia, já vi aqui a sua dúvida, tá? A gente vai conversar. Vamos lá. A outra coisa é, de manhã... não sei qual é o nível de energia de vocês pela manhã. Sinalizem aqui. Vocês acordam bem-humoradas ou acordam sonadas ou nem dormem ainda, porque a criança ainda não dorme? Sinalizem aqui pra mim nos comentários. Qual é o nível de energia de vocês pela manhã? Se vocês acordam muito sonolentas ou são daquelas de que, epa, acordei, vou ganhar o mundo. Gente, pela manhã, se você for uma pessoa que for mais sonolenta, o ideal é que você tente organizar a sua vida o máximo possível antes de dormir na noite anterior, tá? Na véspera. Então pensa em organizar a roupa da criança ir pra creche, tenta organizar a sua... se você for levar a alimentação, né? Tenta organizar a sua alimentação, a alimentação do que a criança tem que levar, lanche... Enfim, se você for uma pessoa que já acorda querendo voltar para a cama, a dica é tente organizar a sua vida à noite. Sente e coloque tudo no papel que você precisa fazer ali. E coloque tudo que você precisa fazer e aí você vai organizando. Por exemplo, amanhã meu filho vai pra creche. Amanhã ele vai ter que levar isso, isso e isso pra creche. Ele vai com essa roupa e eu preciso trabalhar. E eu vou com essa roupa trabalhar. Tente escolher a roupa na noite anterior. Senão a gente acaba... Já não tem aquela sensação de que todo dia veste a mesma roupa. Porque você vai e pega a primeira roupa que você viu, porque você tá numa correria louca. Então separe um momento do dia antes de dormir para pensar em você. Como que você quer se vestir? Como que você vai se sentir melhor naquele dia? Não deixe para pensar nisso quando você estiver estressada e sobrecarregada com outras coisas. Se poupem e se economizem. Não é o momento de você ficar pensando que você não fica bem com a roupa 10 minutos antes de você sair, quando a criança tá correndo pela casa já se sujando, né? E você tem que sair. Então, porque nenhuma roupa vai cair bem. E aí você vai entrar num looping de achar que nada tá bom, que não tá dando conta de nada. Então, tentem se poupar e se economizar disso. Deixem as coisas organizadas. Se a sua roupa tá organizada, já é meio caminho andado. A roupa da criança já tem que estar organizada, inclusive na ordem que você vai colocar. A mochila, a sua bolsa, tudo pronto para sair. Nisso, a gente já economiza meia hora do seu dia e você já começa o seu dia com menos estresse, com menos cortisol, tá? E a gente já conversou que menos cortisol significa mais atenção, mais concentração para estudar. São coisas que fala, gente, a Raquel tá aqui no canal do Mamãe Concurseira falando de organizar a vida de noite, né? De organizar a minha bolsa à noite para ir de manhã ficar mais tranquila. Sim, porque eu tô preocupada, porque mãe é naturalmente estressada. E mãe tem muito cortisol, e cortisol não faz bem para nossa atenção, não faz bem para nossa memória. A gente precisa cuidar desse nível de estresse. Se a gente não cuidar, a gente não consegue. A gente senta para estudar e tem a sensação de que não conseguiu absorver nada daquilo, tá? Então a preparação de vocês para o concurso, ele vai muito além de simplesmente sentar e estudar. A gente tem toda uma estratégia pensando nisso,
tá? Deixa eu ir vendo aqui os comentários pra gente ir conversando. Paula, bem-vinda. Vilma. Deixa eu ver aqui. Silvia falando que veio uma coisa que tem consumido. Ela é nutricionista, a maioria dos concursos na área dela são 40 horas. Ela tem 2 filhos e sempre sonhou em trabalhar em 30 e mudar de área e ir para os tribunais. Silvia, os tribunais geralmente tem muitos cargos também de 40 horas. Mas o que eu te digo? Você tem que ver se as 40 horas que você executaria sendo servidora nesse tribunal, a cobrança dessas 40 horas é exatamente igual à cobrança que você teria na instituição privada. Muitas instituições, por exemplo, tem uma parte da carga horária que é cedida para qualificação. Então você teria 30 horas em serviço, 10 horas para se qualificar, entregando certificados de qualificação, aprimoramento, enfim. Não necessariamente essas 40 horas são 40 horas em serviço. Tá? Isso vai variar de instituição para instituição. E geralmente as instituições elas têm essa questão de fazer com que você tente se aprimorar. E aí isso também tende a melhorar. Deixa eu ver aqui. E uma outra coisa, né? Trabalhar 40 horas na iniciativa privada, às vezes é trabalhar 40 horas e pensar em ter mais um emprego para complementar a renda. Às vezes ter um emprego de 40 horas significa você trabalhar todo dia de 7 às 2 da tarde, 2 horas da tarde está em casa, né? Ir para casa. Também não é tão ruim, com um salário bom não seria ruim. Você tem ainda a parte da tarde toda para dar conta das suas questões pessoais. Mas a grande maioria desses cargos que se colocam como 40 horas, você tem 40 horas dedicadas à instituição, não necessariamente 40 horas em serviço. Você pode ter carga horária de extensão, você pode ter carga horária de aprimoramento. Você tem que tentar primeiro se aprofundar em qual instituição você quer trabalhar. Eu acho que esse é o primeiro passo. Para onde que você quer ir? A Silvia colocou aqui que tem 2 filhos em horários distintos. Elas estudam em horários distintos? Tenta organizar mais a sua rotina. Eu sei que parece louco, mas você consegue na parte da noite organizar em 10 minutos o que você vai demorar 30, 40 minutos para fazer pela manhã. Tá? Eu vi aqui que você colocou acorda com sono e acorda correndo com as coisas. Tenta tirar esse correr com as coisas e fazer as coisas com mais cadência. E às vezes você, tirando 10 minutos à noite para pensar o seu dia, organizar a sua vida, tende a ser mais tranquilo para você do que você ficar pela manhã tendo que correr, porque pela manhã seu filho já está acordado, então você tem que dar conta de dar atenção e se organizar para sair ao mesmo tempo, as coisas ficam mais complicadas. Gabi colocando que à noite ela tá muito cansada, mas pela manhã fica muito correria. Cansada a gente tá à noite, mas assim, é pouco tempo. Quando vocês pegarem a rotina de tentarem ir organizando as coisas à noite, vocês vão ver que em coisa de 10 minutos vocês organizaram praticamente o dia todo. Em 10 minutos, 15 minutos eu vou, organizo a minha dieta. Como eu faço dieta, eu uso muito marmita, enfim, organizo a minha dieta do outro dia, organizo a bolsa da creche da criança, organizo a minha bolsa e a roupa que eu vou usar. Isso já é... Nossa, eu consigo sair muito mais cedo de casa quando eu faço isso, e é uma loucura quando eu não faço. Instituto Federal. Geralmente Instituto Federal tem carga horária de qualificação, não necessariamente 40 horas em serviço. E você tem que ver o horário. Às vezes é um horário que te beneficia, você ainda tem essa disponibilidade de tentar negociar o horário, que te ajuda muito, né? A Silvia colocando aqui que com relação à carga horária é uma e pensa com relação à vaga. Gente,
Esse pensamento de vaga, de pensar que tem pouca vaga, é uma crença muito limitante pra gente. Porque vocês começam desistindo, basicamente, já do objetivo de vocês. Vocês começam a se preparar já desistindo. Tipo, tem pouca vaga. Olha só, o concurso tem uma validade. Essa validade de 24 meses e ainda pode ser prorrogado. Ou seja, eles têm 2 anos para convocar. Às vezes, a demanda que aparece no edital é uma demanda subestimada. Aparece em uma vaga e quantas vezes a gente já viu o concurso ao longo do tempo chamar praticamente o banco todo antes de encerrar a validade do concurso. E a outra questão, você só precisa de uma vaga mesmo. A gente não ocupa 2, não. Então, se você está qualificado, teve uma preparação de verdade, comprometida, direcionada, a vaga é sua e ponto. Você só precisa dela, tá? Então, assim, se essa mudança de cargo for te fazer infeliz, né? Por exemplo, eu sou enfermeira. Eu ficaria muito infeliz se eu fizesse para um cargo diferente na minha formação, porque eu amo o que eu faço. Então, você tem que pensar na sua satisfação também. Além de a gente ter um salário físico, né? Que é o que bate lá na nossa conta, depois que a gente passa, a gente tem um salário emocional também. E esse salário emocional é muito importante. Você vai conseguir se sustentar fora da sua profissão, fora do que você estudou, fora do que você gosta, só porque você tem o medo de se frustrar e não passar, porque só tem uma vaga? Talvez seja melhor se dedicar um pouco mais e passar para a vaga que você quer, de verdade. Então, tenta pesar. Se você é uma pessoa desapegada e acha que vai ficar super bem fora da sua formação e que acha que o importante é passar, beleza, segue o baile. Agora, se você acha que você pode se frustrar se você fizer para um cargo fora da sua formação, se isso ao longo do tempo vai te fazer mal, é melhor você se dedicar, ter uma preparação direcionada, comprometida e focar na sua aprovação, mesmo que o concurso só abra para cadastro reserva, mesmo que o concurso só tenha uma vaga. Gente, isso é muito ilusão. Às vezes o concurso chama o banco todo no período de validade. Quantas vezes eu vi o concurso antes dos 2 anos chamar todo e precisar abrir um novo concurso porque o banco acabou. Enfim, então isso é muito relativo, depende muito do concurso. Mas o mais importante é que você não direcione a sua vida por conta do número de vagas. Você só precisa de uma vaga. Você só precisa da sua posse. Não pense nos outros, na sua concorrência. Você tem que pensar no seu direcionamento, na sua preparação. Aí você tem que pensar mesmo, Silvia, se o seu salário emocional vai bater com o seu salário físico. E também tem a opção de você fazer para docente. Eu vi aqui, né, que você está no doutorado. Fazer para docente também é uma opção de ficar na sua área de conhecimento. E ter um salário um pouco melhor, razoável. Mas não chega a um tribunal, né? Você tem que pesar realmente. É uma escolha que só você pode fazer. Se esse salário físico vai bater com o salário emocional. Os dois tem que estar direitinhos pra gente ficar bem. Deixa eu ver aqui. Jussiara. E aí, vamos lá, gente. Uma outra questão que eu ia conversar com vocês me perguntam muito, falam, eu não tenho tempo para estudar. Da onde que vai surgir o tempo para estudar? De priorizar a sua preparação. Eu fiz uma postagem essa semana, novamente, falando dos 20%, da onde estão indo seu 20% de esforço para gerar o seu 80% de resultado. Se o meu 80% de resultado que eu espero é a minha aprovação no concurso público, então os meus 20%, o meu direcionamento, o meu esforço tem que ser para o concurso. Então a primeira coisa para conseguir tempo, direcionamento, prioridade. Se isso se torna prioridade, a gente consegue tempo. Então vamos lá, tudo que tem prioridade na nossa vida, a gente consegue tempo para essa prioridade. É igual, por exemplo, quando a gente está namorando e tem vários empregos e tem um monte de coisa, a gente não consegue o tempo?
E porque para o seu sonho, para sua conquista, esse tempo não existe. Então, prioridade, tá? Então, o que faz o tempo surgir para estudar? Prioridade, comprometimento com o seu sonho, com o seu desejo. Cuidado para não atender o desejo de todo mundo, menos o seu. Eu vou lá, supro as necessidades do meu filho, eu tô lá, ajudo meu marido, eu tô sempre lá com os meus amigos. Eu sou aquela pessoa que todo mundo pode contar, mas será que você pode contar com você mesma? Será que você pode contar com você mesma nos seus sonhos, para as suas prioridades? E a outra coisa, a gente tem um instrumento que eu uso lá na mentoria, que quem entrar no projeto da trilha Mamãe Concurseira vai ter acesso, que é justamente onde a gente começa a trabalhar essa questão dessas prioridades, onde a gente elenca tudo que a gente precisa fazer, né, sem colocar ordem. A gente vai elencar todas as nossas necessidades, o que eu preciso fazer ao longo do dia. E aí eu vou começar a fazer uma análise mais crítica em cima disso e vou começando a ver se isso é minha função de verdade? Essa é minha obrigação? É obrigação de outra pessoa e eu assumi pra mim, tá? Muitas vezes é isso, né? Eu não tenho tempo. Não tenho tempo por quê? Porque eu tô tomando conta da filha da minha vizinha. Tá, mas é sua obrigação? Então vamos ver se o que está tomando seu tempo é realmente prioridade, se o que está tomando seu tempo atualmente é sua obrigação ou é obrigação do outro, ou é uma obrigação que era para ser dividida, mas eu estou assumindo sozinha. Isso tudo precisa ser pensado quando eu estou buscando esse tempo. Se eu estou olhando para minha vida e não tenho tempo, já pensei aqui, então, tá bom, as tarefas que eu tenho aqui são realmente prioridade na minha vida. Não, eu não tô fazendo nada que não seja somente minha obrigação. Então já passei para um outro passo. O outro passo isso é prioridade no momento? Pode ser prioridade. O concurso ele tem um prazo, a preparação de vocês tem começo, meio e fim. Você não vai estudar para o concurso para sempre, a não ser que você queira ir para outro cargo. Mas o concurso ele tem um prazo. Você tem um momento de se preparar, um momento de ir lá, fazer a sua prova, esperar o resultado e tomar sua posse. Então é um processo começo, meio e fim. Será que você postergar alguma outra atividade vai te causar o mesmo prejuízo do que não fazer esse concurso, do que não se dedicar a essa prova nesse momento? Quando que esse concurso vai abrir de novo? Quando que você vai ter essa oportunidade de fazer essa prova novamente? Então, se você já elencou as suas prioridades, se você já pensou se aquelas prioridades que você elencou são realmente suas obrigações, se não dá para compartilhar isso com mais alguém, você vai pensar eu preciso realmente, isso é realmente uma prioridade no momento, eu preciso fazer isso agora, exatamente agora. Ou eu posso fazer isso em um outro momento, tá? Então, a gente também tem que pensar em tempo, tá? Então, eu penso no tempo das coisas. Isso pode esperar um momento. Eu posso pensar nisso daqui a pouco. E a outra questão que impacta muito no gerenciamento de tempo de vocês também é a procrastinação. Que é o hábito, a gente foi feito para economizar energia, gente. Assim, o ser humano, né, é da nossa essência, para nossa sobrevivência. A gente foi feito para economizar energia. O que é economizar energia? Gastar pouca energia. Gastar pouca energia para executar qualquer tarefa. A gente vai sempre buscar o caminho mais fácil ou vai buscar não executar a tarefa simplesmente para economizar energia. Então, tudo que a gente puder deixar para fazer depois, o nosso cérebro primitivo vai deixar para fazer depois, porque ele foi feito nessa lógica de economizar energia. Só que esse hábito de procrastinar, né, de deixar tudo para fazer depois, antigamente, né, lá no início, né, da civilização, pode ter ajudado o ser humano, porque o ser humano economizou energia e gastou no momento certo. Mas agora a gente não tem tanto essa necessidade disso. Então, não procrastine. Se você tem para fazer e dá para fazer agora, organize-se e faça agora,
Por quê? Isso vai virando uma avalanche ao longo do tempo. O tempo que a gente fica, às vezes, deitado no celular, rolando lá o feed do Instagram, ele vai ser cobrado de você em um outro momento. E ele pode te ser cobrado, às vezes, 7 horas da manhã, você atrasado para ir trabalhar. Esse tempo, às vezes, vai ser cobrado lá na hora do seu concurso. Na hora da sua prova, quando você olhar para a prova e falar, cacete, poderia ter estudado mais. Esse tempo que a gente gasta rolando feed, esse tempo que a gente gasta olhando o grupo de WhatsApp, ele é cobrado. Gente, tempo é um recurso finito. Ou seja, se eu estou tirando esse tempo de algum lugar, ele vai me ser cobrado em algum momento. Só que a gente tá pronto para procrastinar, né? Para deixar para fazer depois, mas a gente não tá pronto para depois receber a cobrança desse tempo. Então, o tempo que eu não dediquei aos meus estudos vai ser cobrado na hora da minha preparação e vai ser cobrado na hora de eu fazer a prova e não conseguir a minha aprovação. Tá? Então, tempo é recurso finito e ele vai ser cobrado. Então, cuidado com procrastinar, porque o que eu tô deixando para fazer depois pode me ser cobrado em um momento em que eu não possa dar ou não queira dar, né? Se eu tô procrastinando, por exemplo, organizar a minha rotina, vou viver o final de semana como se não houvesse amanhã, porque eu estou muito estressada. Acontece muito, né? De chegar na sexta-feira e falar, acabei, venci essa semana. Ok, venci a semana e começou sábado, domingo eu não parei em um momento do final de semana para organizar a minha semana. Esse período que eu não parei para organizar a minha semana vai ser cobrado. Vai ser cobrado quando? Ao longo da semana, quando eu tiver uma correria louca, de estar muito estressada, de estar sempre muito cansada e não conseguir encontrar o tempo para estudar, por exemplo. Porque o momento que eu gastaria 1 hora, que é até uma dica aí de organização de rotina, para dar tempo para estudar. O momento que eu gastaria 1 ou 2 horas no final de semana antecipando a preparação de alimentos, congelando alguma coisa para comer, para já deixar mais adiantado para as refeições, eu vou ter que gastar durante a semana preparando as refeições a semana toda. E essa 1 hora que eu gasto preparando a refeição é 1 hora de estudo. E 1 hora de estudo lá no final da semana são 5 horas que eu deixei de estudar. Quando eu vou somando segunda a sexta, eu deixei de estudar 5 horas, porque eu não gastei 2 horas num domingo antecipando as minhas refeições. Então, assim, tentem pensar em tempo como se fosse dinheiro. A gente tem que, quando a gente fala, tempo é dinheiro, não, eu quero que vocês pensem em tempo como se fosse dinheiro, porque é um recurso que acaba. Se você gastar o seu dinheiro todo, seu dinheiro vai acabar. Tempo, a mesma coisa. Se você usar o seu tempo de uma forma errada, pode ser que esse tempo te seja cobrado em um outro momento de uma forma que você não queira pagar. Então pense se, ok, eu tenho aqui um tempo, não que relaxar não seja importante, não que ter um tempo para diversão não seja importante, mas se essa diversão, se esse tempo de diversão, de relaxar, ele for planejado, ele não vai ser cobrado lá no final, ele não vai virar correria louca durante a semana, ele não vai virar frustração de não ter conseguido parar para estudar no final da semana. Então pensem num tempo como se fosse um recurso finito, e ele é, todo mundo só tem 24 horas, ninguém tem 25, 26. E aí pensem, por que fulano tem as mesmas 24 horas e consegue fazer isso, e às vezes em condições até mais adversas do que a minha, e eu não consigo? Talvez as minhas prioridades não sejam as mesmas prioridades de fulano. E talvez a minha organização esteja pecando. Então, como dicas para vocês ganharem mais tempo para estudar, organizem o dia de vocês na véspera. Tudo que puder ser adiantado na véspera, mesmo que isso te demore 10, 20 minutos antes de dormir, faça. Você vai ver que vai fazer uma diferença incrível, tanto com relação a estresse quanto com relação a tempo no outro dia. Use o final de semana de vocês para organizar a semana. Dá para organizar a alimentação. Dá para ter a roupa já mais ou menos pensada para o que eu vou usar durante a semana.
Pensem no que vocês conseguem da rotina de vocês adiantar no final de semana. Você não precisa deixar de viver o final de semana todo, mas se vocês conseguirem tirar 2 horas do final de semana de vocês para falar, não, esse é o momento de eu pensar a minha semana, porque a minha semana vai ser produtiva, a minha semana vai ser incrível e eu vou me sentir realizada no final dessa semana porque eu dei conta e consegui ter tempo para o que eu desejo. Dar conta, que a gente diz, né, dar conta de segurar o pepino, segurar a peteca de todo mundo, menos a sua. Dar conta significa que você tá dando conta de todas as suas responsabilidades e tá dando conta dos seus desejos, dos seus sonhos também. Isso é prioridade. Ser feliz, gente, é prioridade. Ser realizado é prioridade. Então, ficar indo trabalhar todo dia reclamando do trabalho não é vida. Se tá acontecendo isso e você não tá fazendo nada para mudar essa rotina, tem alguma coisa errada, senão a gente vira um reclamador crônico, aquele que fica reclamando e não faz nada para mudar. Então vamos lá, compromissos da mamãe concurseira. Mamães concurseiras agora compromissadas em organizar pela à noite o que você vai fazer no dia seguinte. Pode ser lista e adiantar fisicamente mesmo o que você vai precisar fazer. Meu filho vai precisar levar a merenda da escola. A merenda tá aqui, tá na lancheira, já tá na geladeira pronta. Eu só vou pegar e levar, tá? Então vamos lá. Adiantar tudo que você pode fazer, faça uma lista fisicamente. Adiante fisicamente o que você precisa fazer. Use o final de semana, uma parte do seu final de semana para planejar a semana que você deseja. Então, não existe conquista sem planejamento, gente. Vocês, quem estiver na trilha da mãe concurseira vai ver que a gente planeja a nossa aprovação. E tudo que é planejado tem um passo a passo e no final a resposta é a nossa aprovação. Não existe cair de paraquedas e não conseguir, né, simplesmente, poxa, não passo no concurso. Não, a gente vai ver que tem um passo a passo pra gente chegar lá. Então vamos lá. Organizei a rotina à noite, separei o final de semana para planejar a minha semana e a minha semana vai passar a ser mais produtiva. Marquei o horário fixo para estudar. Que horário vai ser esse, Raquel? Não sei, tem que olhar a sua rotina. Mas pense na sua rotina e pense em intervalos fixos para estudar. Cara, Raquel, eu não consigo 1 hora. Eu tô vendo aqui que eu tenho meia hora no trajeto para ir pro trabalho. Eu tenho aqui 1 hora de almoço e eu vou tentar dormir 1 hora mais tarde. Ok, é o seu compromisso com você mesma, tá? E vocês viram que aí eu falei e deu 2h30 de estudo, tá? E aí tem muita gente que fala que não tem tempo para estudar. Então vamos lá. Tentem e olhar para a rotina de vocês e traçar um compromisso com vocês mesmas, um compromisso com a aprovação de vocês. Então, horário fixo para estudar, organização prévia, evite procrastinar, não deixe para fazer depois. Não, essa lógica de economizar energia não vai dar certo agora, tá? Já evoluímos o suficiente de não precisar economizar essa energia toda. Esse tempo que a gente está procrastinando, ele vai ser cobrado e vai ser cobrado de uma forma que a gente não quer. Vai ser cobrado lá com o nosso, faltando o nosso nome na lista de aprovação, não é isso que a gente quer. A gente quer o nome lá na classificação encabeçando, tá? Então, vamos lá, nada de procrastinar, pelo amor de Deus. E prioridades, não gaste o seu tempo com o que não é prioridade. Gente, tempo é um recurso precioso. E depois que a gente começa a pensar que tempo é precioso, a gente não gasta tempo com o que a gente não gosta, não. Não gasta tempo, não gasta tempo só pra agradar pessoas que a gente não gosta. Gente, tempo é a minha aprovação lá na frente. Tempo é dinheiro na conta lá na frente, gente. Pra você gastar com uma pessoa que você não gosta, agradando alguém que você não quer. Então comecem a pensar no tempo como um recurso escasso, tá? E sendo escasso, você vai pensar, pensa que é aquele último dinheiro que você tem na carteira. Final de mês, dinheiro não tem, só tem aquele. Como que você vai gastar? Você vai escolher as prioridades. Pensa no seu tempo a partir de agora como se fosse isso. Eu tenho certeza que você vai conseguir eleger mais prioridades e direcionar o seu tempo de uma forma mais eficaz depois disso. E quem estiver na trilha vai ter um instrumento feito só para isso, e vocês vão ver que isso vai ao longo do prazo organizar muito a vida de vocês, vai fazer surgir o tempo para academia, vai fazer aparecer o tempo
para estudar, vai fazer aparecer o tempo para assistir a série que você queria que não tinha, para ler o livro, mesmo tendo filho, estudando, fazendo 2 pós-graduações, trabalhando em 2, 3 empregos, vocês vão ver que esse tempo existe, desde que a prioridade também exista, tá? Dúvida, gente, coloquem aqui o que gasta muito tempo de vocês. Tô vendo o pessoal aqui. Sinalizem aqui pra mim. O que gasta tempo, gasta paciência de vocês. Aproveitar para dar um recadinho a vocês. Toda terça vocês já sabem que 12h30, mais ou menos, a gente tá aqui no Almoce Comigo, que é o momento da gente trocar uma ideia, bater um papo. Eu adoro ficar ao vivo porque a gente tem a oportunidade de trocar em tempo real, tirar dúvida na hora, e isso é muito bom. E a gente vai ter o lançamento da trilha, e não percam a trilha da Mamãe Concurseira, que é o passo a passo para quem tá perdido e não sabe nem por onde começar a estudar para o concurso, para quem tá perdido e já tentou 1000 vezes passar no concurso e sempre bate na trave e não consegue. Quem fala que não tem tempo para estudar porque as crianças não deixam, a trilha foi feita para você, tá? Então a trilha foi feita para quem é mãe e quer ser concursada, deixar de ser concurseira, tá? Fiquem atentas que eu vou gerar o link para vocês se inscreverem na nossa aula. A gente vai dar uma aula com um passo a passo de como passar no concurso público. Vocês não percam, vão anotar na agenda e vão deixar o compromisso marcado, tá bom? E na próxima terça a gente vai se ver 12h30, horário de sempre, tá? Lembre que a gente tem compromisso de almoçar junto toda terça, 12h30. Um beijo grande, gente. Deixem suas dúvidas. A gravação vai ficar lá no IGTV. Deixem as dúvidas lá que a gente passa e responde. Beijo.